Uma salva de palmas para o Thiago. Gente, olha só, todo mundo assistiu a série? Eu vou contar um pouquinho, rapidinho, para vocês entenderem melhor o que elas vão falar. Então, a série é sobre uma garota chamada Hannah Baker e ela se muda de escola e vai para essa escola nova, onde ela tenta estabelecer alguns vínculos com as outras pessoas, mas as coisas não acontecem da forma como ela esperava, e aí isso tudo é permeado por diversos aspectos, que serão esses que elas vão mencionar, e no final ela acaba por cometer o suicídio. Então a gente acha que isso é um assunto muito importante e é uma forma da gente relacionar com a prática, né? Que a gente pode ver como aquilo realmente afeta e como verdadeiramente acontece. Tá? Então, obrigado e boa mesa para todos. Bem, boa tarde a todos, quase boa noite, né, quem sobreviveu aí até agora. Como o Marcelo colocou ali, meu nome é Cristiane Yokoyama. Quem gravar o meu nome até o final da apresentação ganha um brinde, né, porque não é fácil. Hoje eu não vim sozinha, eu vim acompanhada. Eu sou psicóloga e sexóloga, como o Marcelo colocou. E a gente vai falar um pouquinho sobre sexualidade e suicídio. É melhor apagar a luz? O pessoal poder... Hoje eu não vim sozinha, né? Quem é esse aqui? Não. Segunda chance. A Bola. A Bola, e o nome dela é Proibido Cochilar. Então eu sei que essa hora deve ter muita gente aí com soninho, né? Mas eu não faço nunca apresentações sozinha. Quem já me viu aqui em algum lugar sabe disso. Como é que eu só tenho só 25 minutos, 20 meus e 5 de vocês? Combinado assim? Vou tentar acelerar, porque geralmente eu falo demais. Vou jogar aí para vocês o Proibido Cochilar. Quem segurar, fica na mão, vai receber uma pergunta daqui a pouco e depois passa para um colega. Ok? Vou passar aqui para minha amiga. Tá ok, ela já segura bem. Vamos lá, gente. Sexualidade e suicídio. O primeiro ponto que a gente não pode deixar de falar é da importância da série. A minha apresentação vai ser toda com base na série. E a minha colega anterior já até ressaltou que a personagem, a protagonista Hannah, ela realmente não tem um perfil de suicida. Mas isso é o interessante do suicídio, porque nem sempre aquele que está na sua frente vai preencher o formulário necessário para ser considerado suicida, mas é ele que vai se suicidar. E o que preenche não vai se suicidar. Então isso é o legal de você entender que todos nós podemos ser capazes de. E a série, ela reporta isso quando ela coloca uma Hannah com uma série de mecanismos que seriam preventivos à ação, mas ela chega até a ação. E a gente vai relacionar aqui a sexualidade. Deixa eu ver se a canetinha funciona. Essa nova. O que é sexualidade, gente? Cadê o Proibido Cochilar? Já cochilou? Minha amiga aqui, o que é sexualidade para você? Pode ficar de pé. Pode ficar de pé para falar, senão o pessoal não vai ouvir. A gente tem tempo. Vamos lá. O que é sexualidade, gente? Ela está englobada em vários fatores, não só com o sexo em si. Olha que legal, obrigada. Muitas vezes, quando a gente ouve a palavra sexualidade, a gente relaciona ela diretamente a um ato sexual, a um erotismo, a sexo. Quando na realidade, ela é muito mais do que isso. A sexualidade, ela está presente na nossa vida, desde o momento que nascemos até o momento que morremos. E ela faz parte de tudo aquilo que nos constitui. Então, quando o bebezinho começa a se descobrir, a descobrir o seu corpo, a tocar o pezinho dele, a ter sensações diferenciadas, isso é sexualidade. Quando eu estou lá de frente para o meu espelho, trabalhando minha autoestima, buscando lá o que eu vou comprar, entrando e saindo de uma loja, eu estou trabalhando minha sexualidade. Quando eu me relaciono com o outro, no sentido de um par amoroso, eu estou trabalhando a minha sexualidade. Então isso vai me acompanhar a vida inteira. Agora, se me acompanha a vida inteira em algo que deveria ser tão natural, por que será que a sexualidade nos reporta uma série de dificuldades? E é como a frase está dizendo, ó, eu tenho que me atrever a ser realmente aquilo que eu sou.
sou. Porque muitas vezes eu não consigo desenvolver a minha sexualidade da maneira natural como ela se apresenta. Eu tenho que colocar o quê? Me enquadrar naquilo que a sociedade e a maior parte me diz que é o certo. Tá? Então a sexualidade, ela coloca a gente de frente para uma série de verdades que a gente vai entender que não necessariamente são verdades, mas são verdades instituídas por um grupo maior que acredita que pode estar fazendo esse tipo de coisa. E aí, nesse passo, ela se envolve muito com o suicídio. Por quê? Porque, infelizmente, ela gera conflitos, tanto internos como externos. E sofrimento. Conflito e sofrimento dá suicídio, né? Em alguns momentos. Mas para a gente poder entender um pouquinho isso aqui melhor, né? O que eu falei? Que a sexualidade, muitas vezes, ela é encarada... desculpa, deixa eu voltar. Ela é encarada como uma parte de sexo. Né? Aqui embaixo, ó. Se a gente não entender isso aqui, a gente não entende a palestra pro restante. O que é sexo? Meu amigo aqui, o que é sexo para você? Quando eu te falo sexo, o que te passa na cabeça? Anatomia, muito bem. Então levanta a mão aqui para mim, quem nasceu um dia? Ninguém nasceu? Vamos chegar aqui. Todo mundo nasceu. Quando você nasceu, o médico pega lá, ó, e ele olha para você e diz assim, ó, menino ou menina, né? Se ele vê um pênis, ele fala, é o menino. Se ele vê uma vulva, ele fala, é a menina. Que depois ninguém ensinou, porque vira perereca, perseguida, escondida, menos vulva, né? É assim que funciona. Então isso aqui, ó, é o sexo biológico. Não estou me dando bem com esse negocinho aqui, tá tudo bem. Isso aqui é o sexo biológico, que a gente divide entre macho e fêmea, ou hermafrodita, que um termo está até caindo agora, tá? Quase não é utilizado. Chamamos mais intersexo agora. E a gente tem uma outra coisa, ó. Então aqui eu tenho um sexo biológico e cada um tem um, né? Nasci, ganhei um. Aí eu tenho, ó, a questão do gênero, tá muito na moda hoje. O gênero é aquela forma como eu me identifico, é como eu me olho e me enxergo como tal, sendo homem, mulher ou transgêneros. Transgênero é a grande moda atual, né? O que é ser trans, por que pode ser trans, trans opera ou trans não opera, que figura é essa? Isso é o quê? É uma identidade de gênero, a forma como esse sujeito vai se identificar. Aí eu tenho a orientação afetiva sexual, que nada mais é em relação ao desejo, a minha libido, é aquilo que eu escolho como figura de desejo, se eu sou mulher e se eu vou ter desejo por um homem, uma mulher, ou as duas coisas, ou por um trans, tá? Então vê como uma coisa vai se multiplicando, né? E a expressão de gênero, que nada mais é a forma como eu pego essas três coisas aqui e me expresso enquanto pessoa. Muito relacionado com aquilo que o outro vê, a forma como eu me coloco, tá? Cadê o meu... A minha bolinha tá aí? Pode chutar para o próximo. Qualquer um, você pode escolher. Muito bem, quem pegou bolinha? Esse quarto aqui, minha amiga, é de menino ou de menina? Vocês concordam que é de quem quiser usar? Hã? O rosa, na nossa cultura e em outras também, é usado como referência feminina. Então, a maioria das mulheres grávidas, quando sabe que a sua filha é uma menina, colocam esse quarto assim, e não assim. Esse aqui seria o quarto de quem? Menino. E se for trans? Faz o quê? Amarelo? Olha que interessante, quando nasce, a gente não sabe ainda se vai ser trans, porque a identidade de gênero, ela só vem quando a pessoa se reconhece como sujeito. É nesse processo de reconhecimento que essa identidade se desenvolve, tá? Então, quando nasce, a gente não tem condições de saber isso, a gente sabe se é macho ou se é fêmea, ok? Mas por que a gente brinca para mostrar esses quartinhos? Para a gente ver o quanto que isso aqui é cerceador. Porque aqui eu tenho dois bebês, são iguais, né? Bebê tudo da mesma cara. Mas a gente olha a figura e pensa o quê? É uma menina com um menino, não é isso, Fernanda?
cabeça? Porque as cores estão ali determinando. O problema não é a cor determinar nada. O problema é aquilo que nós aprendemos de forma automática, sem perceber, e repetimos isso no dia a dia. Porque quando eu tiver uma menina, eu vou tacar nela as cores referenciais de menina. Muitas vezes sem refletir sobre isso. Isso lá na frente pode sim gerar um problema. Tá? Agora, como é que a gente relaciona essa questão do sexo? Do sexo com o suicídio, né? Eu já expliquei para vocês que na sexualidade divide-se homens e mulheres. Aí olha que interessante. A série, apesar da nossa protagonista não ter um perfil suicida, ela tem algumas características que batem com as pesquisas em relação ao suicídio. Na série a gente vê o quê? Uma Hannah romantizada, numa cena, aliás, muito chocante, né? Onde ela tem aquele processo lá da perda da vida numa banheira, preparando o local, meio que um ritual, uma coisa realmente do romântico, né? E as pesquisas demonstram que há uma grande diferença no suicídio entre homens e mulheres. Isso é uma coisa muito antiga. Na década de 40, alguns historiadores e antropólogos na França começaram a desenvolver pesquisas sobre o suicídio e começaram a concluir que os homens apresentam algumas características nas horas de suicidar diferentes das mulheres. Então o homem é aquele que ele é mais radical, ele se suicida fora de casa, ele tem mortes mais violentas, tudo compactuando com a característica masculina, que é de ser o quê? Viril, forte, é um macho, né? E a mulher é o oposto disso. É um suicídio mais romantizado, com mortes menos violentas, muitas vezes dentro de casa, como foi aqui com a nossa Hannah, né? Ah, meu Deus do céu, eu com esse negócio na mão, eu sou um perigo. Como foi com a nossa Hannah. A série, então, ficou dentro da coisa estatística, né? Mas será que isso realmente é uma realidade? As pesquisas foram feitas aqui no Brasil também, na região do Nordeste, e chegaram à mesma conclusão. Realmente há uma diferença entre suicídio entre homens e mulheres. Então essa coisa do sexo demarcando uma diferença para o suicídio, tá? Outra coisa que a gente vê na série, e que infelizmente vem crescendo, apesar das estatísticas ainda sinalizarem que o suicídio é maior entre homens e com uma faixa etária de mais idade, os jovens estão se suicidando cada vez mais. Não só os suicídios em si, como as tentativas. Nem todo mundo que tenta se suicidar consegue. Aliás, a maioria não consegue. As pesquisas relatam isso. E na série a gente vê o quê? Uma jovem sem perfil suicida, mas que comete suicídio. Então os nossos jovens estão cada vez mais se entregando a esses estereótipos de cobrança, ao bullying, que vai ser falado aqui daqui a pouco, então não vou falar muito sobre ele, e se entregando à morte, tá? Aí as pesquisas relatam o quê? Como fatores de risco. Lá na frente, ó, a questão do sexo, como eu já coloquei aqui, o homem tem realmente um fator maior, eles se suicidam mais do que as mulheres. Logo aqui no terceiro, ó, ser gay, lésbica, bissexual ou transexual. Olha a questão do gênero aparecendo aqui, ó, né? Ou seja, eles também se suicidam mais. Aqui é um pouco mais curioso, porque os bissexuais estão sendo apontados como os que têm uma taxa de suicídio ainda maior do que os homossexuais e heterossexuais, por terem menos aceitação. Porque as pessoas falam assim, nesse decidiu o que é? Né? Pelo menos aquele se decidiu. E acabam sofrendo mais ainda com bullying, tá? Aqui embaixo eu venho aqui, ó, e tenho histórico de abuso sexual. A série também aponta isso aqui pra gente, porque a Hannah foi violentada. Levanta um pouquinho, viu a série aqui? A maioria, né? Então, pessoas que passam também por esse histórico têm um índice de suicídio aumentado, tá? Homem, mulher ou pessoa. Aqui, ó, é aquilo que eu coloquei. Às vezes nós naturalizamos coisas que não são naturais. Então, se nasceu, ele realmente vai ganhar lá na certidão dele, se ele é homem ou se é mulher.
Mas quando ele começar o processo da identificação dele, ele mesmo vai definir em que orientação ele vai, se ele realmente vai se identificar sendo como mulher, junto com o sexo biológico dele, ou não. Isso é uma multiplicidade que nós devemos começar a entender e respeitar, tá? Tô na hora, né? Aqui eu tenho, eu não sei se vocês conhecem, o Kinsey. Ele foi um biólogo que estudou muito sobre a sexualidade humana e na década de 40 ele fundou o instituto que existe até hoje. E ele fez uma série de pesquisas em relação à sexualidade humana e ele colocou pra gente aqui essa escalazinha que ela fala sobre o comportamento sexual. O que é legal dessa escala aqui? Nessa escala ele fala que qualquer sujeito, ao longo da sua vida, ele pode desenvolver uma série de comportamentos sexuais diferenciados. Então eu posso aqui iniciar essa vida reconhecimento sexual como heterossexual, com comportamentos heterossexuais, e eu posso aqui ao longo da minha vida desenvolver isso para uma homossexualidade, para uma bissexualidade, eu posso concluir sendo totalmente homossexual, ou seja, é um contínuo. Eu hoje posso me classificar heterossexual e amanhã homossexual. Qual é a diferença que isso deveria fazer para o outro? Por que isso tem que chocar tanto o outro? A maneira que eu me visto, se eu boto uma roupa feminina ou uma roupa masculina? Se a gente tivesse essas coisas naturalizadas, as pessoas não chegariam até o suicídio. Essa é a maneira que eu mais acredito, apesar de todas as críticas que isso sofreu em relação à sexualidade. Tem algum sexólogo aqui? Não. Então não vamos entrar nisso, que é outro assunto. Agora, eu posso, ao longo da minha vida, ter comportamentos sexuais diferenciados em relação à minha orientação. Ok. Eu coloquei isso aqui destacado porque é o que hoje vê-se muito em relação aos trans, né? Então, o que é ser transsexual? Vou usar minha amiga ali. O que você acha que é uma pessoa trans? Trans seria sexo oposto? O que você acha? Isso, pode passar a bola. Trans é quando eu nasci com uma vulva e colocaram lá, a Cristiane é uma menina, vai ser uma mulher. E quando eu começo a me identificar, quando eu começo a olhar para esse espelho aqui, eu não me vejo como mulher, eu me vejo como homem. Alguém tá vendo a novela das 8, que passa às 9, sei lá, que é a última novela da Globo? E ela tem um personagem que é assim, né? Então essa identificação que eu estabeleço é como se eu fosse um homem. Isso é um pouco complexo porque muitas vezes o próprio sujeito faz uma rejeição com o seu próprio corpo. Porque às vezes eu não reconheço como sendo meu aquilo que eu tenho como órgão genital. Alto índice de suicídio entre essas pessoas. E aí hoje a medicina está até muito olhando esses casos e já é permitido em vários locais aí a mudança de sexo, elas já estão acontecendo, mas muitas vezes os trans passam pela mudança de sexo e aí o índice de suicídio continua. Então o que a gente vê com isso? O que se depara? Que é um conflito, que é uma situação onde o sujeito precisa ser ouvido e trabalhado em sua sexualidade. Mas não é tratamento para ele deixar de ser trans. Percebe a diferença? Que às vezes você fala assim, é um menino, e você percebe toda a identificação com a menina. Vamos trabalhar em terapia. Vai ensinar ele a ser menino? Não! Vai ensinar ele a lidar com a sua sexualidade da melhor forma possível e não fazer ela conflitante para ele mesmo. Ok? Vamos lá, eu tenho hora aqui. E a orientação sexual, né? Será que ela também é um índice para suicídio? Na série é interessante porque a gente tem ali personagens homossexuais, mas infelizmente não foi desenvolvido, né?
Eles ficaram mais no núcleo de suicídio e não desenvolveu ali essa parte. Mas foi interessante porque quando ela entrou na moda, a primeira coisa que você via lá na internet era o quê? Atores são homossexuais na vida real. Não sei se vocês chegaram a ver isso aqui. E aquilo virou maior, são homossexual. Como se ser homossexual é uma grande coisa, né? Mas essa é a maneira como a gente dá com a sexualidade do outro, tá? Que não é naturalizada. Que causa o quê? Ainda como se fosse uma grande... ele é muito diferente por ser homossexual. Agora, na homossexualidade, a orientação homossexual e bissexual, ela infelizmente ainda é vista de forma muito preconceituosa. Essas pessoas entram em sofrimento, seja interno, porque quando se percebe como uma orientação diferenciada, não quer aquilo para ela, porque sabe o quanto vai sofrer. Às vezes a própria família é o primeiro a não ter essa aceitação, e aí ele sofre dentro da escola, ele sofre dentro dos espaços sociais que ele frequenta, ele pode estar andando na rua e sofrendo uma violência de graça, por nada, só para ele estar andando na rua, sendo aquilo que ele é. E aí muitos desses chegam ao suicídio. Tá? Cadê a minha bolinha? Com quem tá? Aqui eu coloquei essa pesquisa porque ela foi realizada aqui dentro da UERJ, então achei assim, interessante não só parabenizar, como assentar um pouco mais, porque as outras eu não coloquei. Aqui eles colocam o quê? Essa violência, como eu falei, em relação aos homossexuais. Então, o simples fato de eu escolher a minha orientação já é o suficiente para eu estar passando por isso. Muitas vezes, gente, eu não preciso nem ser homossexual. Todos ficaram sabendo aqui do pai que estava abraçado com o filho e sofreram violência, né? Eram pai e filha, acharam que era um casal de homossexual. É uma coisa absurda, mas infelizmente ainda comum. Ok, já vou correr. E aí, ó, a violência, né? A série mostra bem isso aqui, porque lá pro finalzinho, quando ela tá gravando aquelas fitas, lá e praticamente quando ela tá chegando pro suicídio, ela relata a questão lá do namorado, o ficante dela, e que ele realmente a estuprou. Foi isso que ele fez ali. E quantas vezes essa violência não acontece dentro das relações amorosas? E a mulher nem vê como violência. Não, mas se ela foi lá pro quarto junto com ele na hora disso, não, ela queria. É igual aquela coisa da roupa, né? Mas olha, a roupa dela tão curta andando na rua. O que ela queria? Ser agarrada. Então, o quanto que nós, mulheres, somos realmente vítimas dessas realidades. E aí, ó, as pesquisas novamente salientam. A maior parte da violência sexual, ela vem dentro das pessoas conhecidas. Então, são os maridos, os namorados, o pai, padrasto, o tio, o primo, o amigo mais próximo. Aquela pessoa com quem você, às vezes, tem intimidade, tem confiança, e aí é essa pessoa que vai realmente trazer a violência como algo real na sua vida, tá? Alto índice de pessoas que são violentadas e que não suportam essa dor e que muitas vezes nem conseguem falar sobre essa dor porque elas mesmas acreditam que ou foram grandes responsáveis, né? Mas ele era meu namorado, não coloquei ele com ele no quarto, então eu sou a culpada disso. Nem vê o outro como o violentador e aí chegam ao suicídio. A gente fica com a hipótese de que a Hannah sofreu muito isso. Não foi mostrado dessa forma mas a gente fica com essa hipótese, porque ali para ela como foi a gota d'água, né? Ela já veio sendo sofrendo bullying, sentindo-se traída pelos amigos, e aí aquela figura que seria de amor para ela, de aproximação, vai e ela é violenta. Ninguém sabe o que se passa realmente na vida de outra pessoa. Eu achei interessante colocar isso aqui, porque nesse momento eu ia salientar como ela não tem um perfil suicida. Mas a minha colega fez esse favor, como eu estou atrasada, então eu vou pular essa parte.
ela realmente não tinha um perfil suicida, gente. Mas aquilo que passa no interior do sujeito, a gente nunca sabe. É por isso que quando eu ouço o outro, sempre vale a pena ouvir um pouco mais. Porque aquele um pouco mais pode fazer uma grande diferença. E aí, pelo processo de empatia, se vocês tiveram alguma atividade hoje sobre empatia, né? O processo de empatia te ajuda muito isso, a se colocar no lugar do outro e realmente compreender que sofrimento é aquele que, de repente, para mim é algo tão diferente porque eu nunca vivenciei. Tá? E aí, para a gente poder já quase terminando, só faltam 2. O suicídio, então, se faz como um grande desafio até para os psicólogos. Porque ele pode vir daquilo que você menos espera, ou pode vir daquilo que você mais espera. Todos são importantes. É isso que as pesquisas mostram pra gente. Existe uma importância de você delimitar um perfil? Existe. Mas existe também o curioso de você saber que mesmo quem não tem perfil, também se suicida. Todos aqui são estudantes de psicologia? Levanta a mão quem é de psicologia. E aí, ó, aproveitando aí o gancho da série, as 13 maneiras de você prevenir o suicídio. Porque já que ele está aí, está aumentando cada vez mais entre os idosos, já é um alto índice, entre os jovens está ficando cada vez mais comum, então o que eu posso fazer em relação a isso? Logo eu, Cristiane, nem sou psicólogo ainda, o que eu faço com um negócio desse? Posso fazer muita coisa sim. Primeiro que, cadê minha bolinha? Estava aqui, você tem filho? Tem criança em casa? Perto. Pois é, essa criança que está perto de você, que é a coisa mais fácil de você fazer, é você estabelecer uma educação igualitária, ensinando para ele que todos são iguais, homem, mulher, que sim, pode ter casais homem com homem, mulher com mulher, e pode ter alguém que gosta de homem e gosta também de mulher, que pode ter gente de todo tipo. E o mais importante é, todos somos iguais. Se a educação fosse assim, muita coisa seria prevenida e muita violência não existiria. Essa aceitação, ela começa em você, porque se eu acho que todos são iguais, não vai importar para mim se eu gosto de homem ou se eu gosto de mulher. Eu sei que eu sou igual ao outro, indiferente daquela escolha da orientação sexual que eu venho estabelecer, tá? Criar diálogos de confiança, estar junto. A melhor maneira de você perceber um suicídio, mais do que você olhar um perfil de pesquisa, o que é? É você conhecer aquela pessoa. Porque se ela está ficando diferente, se ela tinha um padrão de comportamento X e mudou para o Y, então isso tem que ser observado, tá? E para a gente poder aqui correndo para concluir, um suporte profissional. Porque muitas vezes eu não sei realmente o que fazer, mas eu posso e devo buscar ajuda para isso. Se eu aprender a me amar como eu sou e amar o outro assim como eu me amo, muitas coisas poderão ser evitadas e a gente não vai precisar ficar tanto em cima de fazer pesquisas sobre o suicídio e ver essas pesquisas crescerem cada vez mais, tá? Então eu vou aqui finalizar minha palestra em homenagem aí aos nossos amarelinhos da organização, que estão todos vestidinhos de amarelo, e torcer para o suicídio no futuro ser apenas uma coisa do passado. Obrigada.